Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui e também aproveito para saudar a iniciativa e em duas palavras muito rápidas dizer-vos duas ou três coisas que penso que sejam relevantes. A primeira é que vocês vão ver esta exposição, que é uma exposição que documenta o que aconteceu no caso dos diplomatas portugueses identificados, pode ser que haja outros, nós não sabemos, estes são aqueles que conhecemos, e documenta a ação deles em favor de pessoas perseguidas sem qualquer esperança de escapar, sem ajuda externa. Como é que isso se processou? Quer dizer, existem documentos, muitas vezes vocês vão ver nos jornais ou nas imprensa que há documentos e há pessoas que põem em causa que tenha acontecido realmente na história da Europa esta coisa tão terrível que se chama o Holocausto, e em que as pessoas foram sacrificadas simplesmente pelo facto de serem judias, ou ciganos, ou homossexuais, mas maioritariamente a razão por que se fala mais dos judeus é porque foi uma perseguição coletiva e que redundou na morte de perto de 6 milhões de pessoas. Esta exposição documenta, portanto, mostra-vos documentos em que vocês podem ler o que é que se passou e assim ficarem mais capazes individualmente de formarem uma opinião e terem a certeza que as coisas sucederam. Em segundo lugar, há outro aspecto que também importa pensar, é como é que os diplomatas, que são pessoas que são funcionários públicos, que são contratados e obedecem ao Estado e a ordens no cumprimento do seu dever profissional, como é que numa situação em que havia em Portugal um governo autoritário, estas pessoas conseguiram ou não, pagando um preço por isso ou não, levar por diante aquilo que consideravam ser um imperativo moral diante de questões de vida e morte e sobrevivência. Também isso deve fazer refletir, na medida em que muitas vezes a pessoa em situações de crise vê-se aflita, sem saber muito bem o que é que há de fazer, e se deve respeitar os valores mais egoístas da sobrevivência imediata, no caso do Aristides Sousa Mendes, que perdeu o seu modo de vida e a capacidade de trabalhar, ou se vai cumprir ordens e ficar, digamos, mais protegido. No caso do embaixador Sampaio Garrido, que hoje aqui honramos, foi uma situação já diferente, porque foi uma situação de plena guerra, em que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi possível os países organizarem-se, isso também é importante. Países como Portugal, a Suécia, a Santa Sé, Itália e Espanha, em parte Itália, diria eu, conseguiram organizar-se para montar um esforço coletivo e salvar muitas milhares de pessoas que estavam condenados à morte e efetivamente vieram a morrer, no caso dos judeus húngaros, quando a Alemanha já tinha perdido a guerra e já se sabia que não iria de alguma maneira levar por diante o seu programa monstruoso. Neste caso, portanto, penso que estes são os dois aspectos mais importantes para reter a exposição, que poderão ver com toda a calma depois dos discursos. Obrigada. Bom dia, senhores embaixadores. Quero agradecer à Ordem dos Advogados receber aqui esta iniciativa em memória do meu avô e quero agradecer especialmente à Ajudança na Freguesia dos Anjos, na pessoa do seu Presidente e dos seus vogais, a iniciativa que tiveram de manter viva uma memória de uma pessoa que, de facto, conseguiu, ao longo de alguns anos, na sua função de embaixador na Hungria, contribuir para serem salvas muitas centenas de pessoas. A família do meu avô, eu, os meus primos, gostávamos que esta memória dele ficasse, de facto, fosse mais conhecida a nível de Portugal, coisa que até agora, infelizmente, ainda não se processou da forma desejada. Eu deixo aqui um repto ao representante da Assembleia da República, no sentido de a própria Assembleia da República poder vir a ter um papel mais ativo no reconhecimento daquilo que foi a ação humanitária do meu avô durante este tempo. É importante, de facto, como já aqui foi referido por várias pessoas, que esta memória não se perca. Não pode voltar a acontecer o que aconteceu durante o Holocausto,
e, portanto, a contribuição que o meu avô deu para isso é um facto que pode e deve servir como exemplo para todos nós, especialmente para as gerações vindouras e para as gerações destes alunos que vemos aqui à nossa frente. Isso é aquilo que nos move, é dar a conhecer o exemplo de coragem, mas acima de tudo de grande humanismo, que foi aquilo que foi a ação que o meu avô desempenhou num dia, no tempo em que foi lá embaixador, e que depois foi continuado pelo embaixador Teixeira Branquinho, e que conseguiram em conjunto, de facto, salvar alguns milhares de pessoas, e esse exemplo deve ser reconhecido e deve servir para, numa altura em que pelo mundo fora vemos muitos dos valores que nos deviam guiar estão postos em causa, este exemplo deve servir para manter viva a esperança e no fundo, servir como exemplo para que nunca seja esquecido daquilo que se passou durante a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. Bom dia. A Ordem dos Advogados e o Conselho Geral não podiam deixar de se associar a esta homenagem a uma figura portuguesa, da diplomacia portuguesa, o embaixador Sampaio Garrido, que na senda de outros, como o cônsul Aristides Sousa Mendes, salvaram milhares de vidas que de outra forma estariam condenados à morte. A melhor homenagem que podemos prestar a esses vultos é não esquecer o seu exemplo, é recordar sempre o seu exemplo, é combater o fanatismo e a intolerância. A democracia é a tolerância. Estamos a falar de homens que desobedeceram às ordens superiores do Estado português para, de acordo com as suas convicções, salvarem inocentes que, de outra forma, teriam como destino certo a morte. Às vezes, vale a pena ter a coragem de dizer não. Às vezes, vale a pena desobedecer. Eu diria mesmo, valerá sempre quando agirmos de acordo com a nossa consciência, com um reto sentimento de justiça. Estamos a fazê-lo 70 anos depois. Os que o fizeram pagaram caro a audácia, pagaram caro esse seu comportamento. Mas, ao fazê-lo, estamos a prestar homenagem não só a eles, mas a todos aqueles que são capazes de, em idênticas circunstâncias, resistirem ao arbítrio e resistirem à tirania. A democracia defende-se praticando as suas virtudes, a tolerância, combatendo o fanatismo. E, neste caso, a melhor forma de homenagear o embaixador Sampaio Garrido e outros que atuaram com ele é recordar o seu exemplo, recordar aquilo que eles combateram. O fanatismo, recordar o Holocausto, recordar a perseguição irracional, estúpida, de perseguir pessoas unicamente por aquilo que elas pensam, pelas suas convicções religiosas, pelas suas convicções políticas, pelas suas convicções ideológicas. O combate firme à intolerância e ao fanatismo é a melhor forma de prestar homenagem ao embaixador Sampaio Garrido, mas é também a melhor forma de homenagear as vítimas desse período negro da história europeia e mundial. Esse período cobarde de assassínio planificado e massificado de inocentes unicamente por questões ideológicas. E a besta que residia em cada um daqueles que protagonizaram essa tragédia não foi de todo eliminada. Devemos combater hoje também, com a mesma tenacidade e a mesma coragem, aqueles que tentam relativizar o Holocausto, aqueles que tentam, inclusivamente, negá-lo. O Holocausto existiu, o Holocausto poderá existir se enfraquecermos todos perante a sua denúncia, perante a forma cobarde como ele foi feito numa Europa que se queria o ponto mais avançado do planeta, a zona mais avançada do planeta. Portanto, meus caros, sobretudo os jovens, estudar a Segunda Guerra Mundial, estudar o que foi a perseguição
aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, aos comunistas, a todos, aos democratas em geral, é uma forma de defendermos a democracia, de a fortalecermos e, como já alguém diz, o futuro constrói-se no presente, mas evocando sempre o passado. O que ele teve de bom e o que ele teve de mau. Esta é também a melhor forma de homenagear aqueles que resistiram e, em período de muita adversidade e arrostando com muitas dificuldades, e eles próprios sendo perseguidos, tiveram a coragem, a dignidade de dizer não e de agirem segundo as suas consciências. Muito obrigado.